Bom dia a todos, que nosso dia seja de paz, de harmonia e de muita alegria, de muitas coisas boas realizadas. Sejam muito bem-vindos, todos vocês que estão conosco, no nosso programa de todos os dias Vamos Orar. É sempre muito bom iniciarmos o dia, cada dia, sempre buscando o amparo e a assistência de Deus nosso Pai e de Jesus. Então sejam muito bem-vindos, todos vocês, que nós possamos ter um programa que nos atenda às nossas necessidades espirituais. Vamos então iniciar convidando vocês, a todos vocês, para buscarmos o Mestre Jesus, na prece que inicia então os nossos trabalhos. Amado Senhor Jesus, gratidão, Senhor, por nos oferecer mais esta oportunidade para estarmos rogando o teu amparo, a tua proteção para todos nós, Senhor. Todos nós que nos ouvem, todos nós que estamos em nossos lares, que a tua misericórdia, a tua bondade possa se fazer, ajudando-nos no equilíbrio do nosso lar, na saúde dos nossos familiares, nos nossos locais de trabalho, que a tua paz, a tua bondade infinita possa se fazer, que a tua luz esteja nos nossos corações, nos ajudando a nos mantermos com serenidade, com equilíbrio em todos os momentos do dia de hoje, para que possamos ter um dia feliz. Obrigado, Senhor, que a tua paz sempre esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Bom dia, Max. Bom dia, Edna. Bom dia, amigas e amigos. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um tema que poucas pessoas gostam de comentar, né, Edna? Mas é necessário. É verdade. Tem gente que corre mesmo, né? Exatamente. Mas a doutrina espírita ensina que isso é um processo natural e que precisamos aprender. Nós estamos falando da morte. Então nós vamos ler um texto, um pequeno extrato de um texto de Emmanuel, no capítulo 29 do livro Pensamento e Vida, que ele intitula De Morte. E nesse capítulo, nós extraímos este excerto aqui para as nossas reflexões. Todos os círculos da existência, para se adaptarem aos processos da educação, necessitam do hábito, porque todas as conquistas do espírito se efetuam na base de lições recapituladas. Veja só o que o Emmanuel está falando. Cada dia de nossa vida, nós sabemos, é como se fosse uma folha branca que a vida nos entrega para que possamos nela escrever a nossa própria história. E essa história precisa ser a história de nossa essência, a história de nossa realidade fundamental. Nós precisamos escrever nessas páginas aquilo que está em consonância com a harmonia cósmica, com o pensamento divino. Esse é o dever de todo aquele que foi criado simples e ignorante para um dia ser perfeito. E este livro da vida, que tem as suas páginas expostas a cada um de nós a cada dia, necessita de recapitulação. Todos nós, quando exercitamos alguma coisa, por exemplo, a tarefa que nós vamos fazer e precisamos dominar, nós sabemos que é necessário recapitular várias e várias vezes, até que aquela tarefa esteja espontânea em nós. Você vê, às vezes, um atleta de alto rendimento que se sobressai dentre tantos outros. Você olhando aquele atleta só naquela aparência, você tem uma imagem de que ele foi privilegiado pela vida, que conquistou toda aquela robustez e aquelas habilidades, como se fosse um passe de mágico. Mas se você pusesse a sonda da observação mais profunda na história deste rapaz ou desta moça, você irá perceber que ele suou muito, que ele repetiu muito, que ele fez aquilo diversas vezes, errou, caiu, levantou, mas persistiu. Essa história, gente, é a história que nós temos de nossa própria vida. Nós precisamos
fazer cada dia ser harmonizado com a lei divina. Cada dia viver como se fosse o último, mas sabendo que teremos outros para nos recapitular, se necessário for. Ou seja, nós nunca temos encerrado o processo do aprendizado. Mesmo que erremos de forma natural, sabemos que teremos novas oportunidades de repetir a tarefa até que ela seja espontânea em nós. Emmanuel, nosso querido amigo que nos traz essa mensagem, em outra oportunidade nos disse que a disciplina antecede a espontaneidade. Nós não temos como ser espontâneos se não tivermos a disciplina desse atleta a que nos referimos agora. É preciso que nós tenhamos a disciplina para ser persistentes, para ser pacientes, para termos, enfim, aquilo que precisamos para poder cumprir o nosso dever diante da vida. E é por isso que Emmanuel disse que nós vamos, pouco a pouco, fazendo recapitulações. Não só todos os dias, mas também de encarnação a encarnação. Até que um dia, como Jesus disse, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, nós tenhamos conquistado a espontaneidade do bem. Fazer o bem por automatismo, por hábito, como ele disse. Adaptar e processo de educação necessitam do hábito. Ora, ninguém conquista hábito sem ter feito muitos esforços repetitivos, consentâneos, continuados, sem solução de continuidade, a fim de que nós possamos, desta forma, atingir aquilo para o qual nós fomos criados, simples e ignorante. E a morte é um momento em que nós façamos uma espécie de aferição de valores. Nós estamos no momento em que a vida nos conclama a rever todos os movimentos anteriores. Nós sabemos, aí, sobejamente, pelas experiências quase morte, ou chamadas EQM, que muitas vezes aquelas pessoas que voltam dizem que repassaram a vida como se fosse num átimo de tempo, mas recapitular desde o momento do seu nascimento até o momento presente em que ele estava para partir. Isso não é por acaso. Nós estamos fazendo aquela verificação e aquilo tudo que está em consentâneo, que está em harmonia com o bem, ele nos conduz para páramos de alegria. Aquilo que não está em consentâneo com o bem é como se fossem, vamos dizer assim, coisas inúteis que nós precisamos expurgar, precisamos tirar. Por isso que o André Luiz, no livro Nosso Lar, quando vai falar de umbral, diz que é o lugar onde nós pagamos a prestação, aquilo que nós ajuntamos a longo prazo. Tudo que não serve para o mundo espiritual é ali no umbral expurgado, é depurado. Por isso que nós, quando não temos atingido os nossos propósitos superiores, passamos a ter esse momento em que a aferição de valor nos convida a refletir. E é por isso que a morte confere o tal da certidão de experiências repetidas a que nos adaptamos. Isso tudo, gente, tem um propósito para o nosso dia de hoje. Ninguém de nós sabe quando terá que voltar para a pátria espiritual de onde procedemos. Ninguém de nós sabe esse momento. Mas todos nós sabemos, sem exceção, que voltaremos um dia. Então, como disse o Chico, nós não podemos voltar lá atrás e corrigir o que já foi feito. Não é possível. Mas nós podemos hoje, nessa página aberta que a vida nos oferece, escrevê-la de maneira diferente. Desde que tenhamos esse conhecimento profundo das leis divinas que a doutrina espírita nos oferta. A fim de que aí, observando os nossos passos, possamos verificar o que não foi feito em acordo com isso e o que foi feito em acordo. O que foi feito em acordo com a lei divina, persistamos. O que foi feito fora daquilo que se chama lei divina, refaçamos. Refaçamos porque cada dia é uma oportunidade de refazer a tarefa e novas experiências serão adquiridas. Não é, Edna? É verdade. Cada dia o Pai nos oferece a oportunidade de refazermos para que a cada encarnação a gente vá sedimentando as suas leis no nosso coração, né? Então é a oportunidade que Ele nos dá todos os dias. Muito bem, Edna. Então é isso, gente. Vamos pensar o que temos feito destas páginas abertas em branco que a vida tem nos oferecido. Temos escrito o que seremos de forma adequada ou não? Se sim, persistamos. Se não, refaçamos. Vamos então fazer a nossa prece para que possamos iniciar esse dia com essa lição sublime, de modo que possamos facear o mundo com o coração aberto,
para novos aprendizados na lei que nos rodeia a vida. Obrigado, Senhor, por nos oferecer mais um dia, mais uma página para escrevermos os nossos passos diante de Ti. Ajuda-nos, Senhor da vida, a cumprir o desiderato da vida, fazendo a Tua vontade e não a nossa, a fim de que possamos estar em harmonia contigo, vibrando no diapasão do Teu amor supremo. Permita, Senhor da vida, que possamos viver em harmonia uns com os outros, que são as pontes que nos levam a Ti, para que possamos um dia viver em harmonia na tal da fraternidade universal que precisamos construir. Ajuda-nos, portanto, Senhor da vida, a ter para com os outros a tolerância, a paciência, ter para com os outros, enfim, o amor supremo que tudo compreende, tudo aceita, tudo faz para que seja o bem, a razão de ser do nosso viver. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ter descido de tão alto para nos ensinar como viver. Muito obrigado, benfeitores espirituais, por nos trazer os ensinos de Jesus compreendidos segundo a nossa condição, a fim de que possamos seguir os passos do Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos então chamar o Francisco para a gente despedir dos nossos amigos. Francisco. Bom dia a todos, fiquem com Deus, uma ótima semana. Muita paz, gente. Muita paz. Bom dia a todos.